Hoje eu quero falar com você ainda sobre as batalhas que você precisa ultrapassar neste projeto. Nós já falamos disso no vídeo anterior, dando ali o exemplo e a indicação para você estudar o livro de Neemias, para você se fortalecer no seu projeto com foco na fonte que é Deus. Hoje nós vamos falar também sobre isso, mas usando Josué, porque nós sabemos ali o que o Senhor fez através da vida de Josué. Nós conhecemos a história. E o que é que, assim como Neemias, que teve foco no planejamento, na organização, na direção, no controle administrativo daquele projeto, para que aquele projeto funcionasse perfeitamente, teve também essas fases, essas necessidades no plano que Josué executou. Josué, ele estava ali como um dos liderados de Moisés e ele fez toda aquela caminhada daqueles 40 anos em obediência, em prontidão, executando bem o seu papel. E ele era um bom servo. E quando o Moisés morre, o Senhor chega para ele e fala: Moisés, agora é hora de você assumir o comando. Quer dizer, Josué, agora é hora de você assumir o comando. E Josué olha assim, eu imagino que Josué estava assim, morrendo de medo. Por quê? Tantas vezes que o Senhor fala para ele ali no capítulo 1 de Josué: seja forte e corajoso, não tenha medo. Seja forte e corajoso, não tenha medo. Então, certamente, Josué estava ali com uma emoção de uma maneira muito emocionado, assim, muito forte, sofrendo, talvez com medo, talvez ansioso, ou talvez ele estava chorando, ou talvez ele estava muito triste. Não tem como a gente precisar essas emoções de Josué naquele momento. Mas uma coisa a gente consegue saber: ele estava com muito medo e se sentindo sem força para fazer. Porque o Senhor fala: seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso, seja forte e corajoso, não temais. É porque o Senhor estava vendo o que ele estava sentindo. E neste momento aqui, é isso que nós vamos falar. Porque Josué começa com essa estrutura, o Senhor fala para ele ali: ninguém poderá te resistir. O Senhor fala para ele isso já no capítulo 1, do versículo 5 a 9, ninguém poderá te resistir. Depois no capítulo 13, o Senhor fala para ele, já no capítulo 3, no versículo 5 a 10, chame o povo para que o povo se santifique, porque amanhã vou fazer maravilhas no vosso meio. Então assim, no começo o Senhor está falando: ninguém vai te resistir, tudo vai acontecer e tal. Chega um pouco o Senhor fala assim: chama o povo para se santificar. Quer dizer, tudo o que o Senhor tinha falado para Josué, tudo que Josué tinha já colocado em ação, estava havendo ali uma impureza no meio do povo. Estava havendo ali uma falta de sincronização, de organização, uma falta de... talvez o povo não tinha entendido o que o Senhor estava fazendo, talvez o povo não estava recebendo essa liderança de Josué como uma liderança que de fato estava vindo da parte de Deus. Então, quando o Senhor fala assim: chama o povo, coloque eles para se santificarem, porque amanhã eu vou fazer maravilhas. Então Josué vai lá e faz isso. Josué chama o povo e fala para o povo que eles precisam fazer, e a jornada continua. E eles começam ali a dominar o território de acordo com o que o Senhor estava falando, estava acontecendo. Até que chega aquele dia que acontece aquela derrota em Ai. E quando chega essa derrota em Ai, Josué precisou ser realmente forte e corajoso, porque Josué precisava tomar uma decisão de assumir uma responsabilidade de uma ação que não começou com ele. Porque o que acontece ali? Na batalha que eles fizeram antes de Ai, Acã resolve de pegar e desobedecer ao Senhor. Pega aquela capa, porque ele foi contaminado pelos olhos. Lembra que em um dos nossos conteúdos passados, eu ainda falei sobre a questão da saúde, como que você vê, como que você ouve, que às vezes você pensa que essa saúde, que vai, os benefícios da sua saúde, do seu planejamento,
é pelo que você come, ou pelo que você dorme, não, pelo que você vê, pelo que você ouve, também pode trazer muitos prejuízos na sua saúde, tanto na sua saúde física, emocional, quanto na saúde do relacionamento no ambiente. Porque o prejuízo que trouxe ali foi prejuízo de morte, porque houve um quebrar, uma desobediência, e tudo começou porque Acã viu uma capa, porque Acã gostou daquela capa, porque Acã resolveu de desobedecer, porque não era para eles ficarem com o despojo daquela guerra. E quando o Senhor chega para Josué e explica para ele que agora eles estavam amargando uma derrota, porque houve desobediência no meio do povo, Josué teve que tomar uma decisão, e essa decisão foi tão forte, porque ele teve que chamar todo o povo, teve que fazer perguntas sobre o povo, teve que trazer palavras de bênção e também palavras de maldição sobre aquele povo, para que ele pudesse voltar ao plano original, que era o plano de todas as batalhas que eles se enfrentassem, eles venceriam. Então, o que você precisa aprender com essa história de Josué aqui? Nessa hora, não tem que você pensar, mas vamos dar um jeito, mas o Senhor interrompeu os nossos planos, porque nós temos esse hábito, quando as coisas dão errada, nós pensamos assim, vai ver que não era de Deus, então eu vou parar por aqui. E não foi isso que aconteceu. Quando Josué escutou que ele deveria ser forte e corajoso, e que todos os lugares que eles fossem, as cidades onde o Senhor mandasse, eles iriam vencer, ele acreditou nisso. E o dia que isso não aconteceu, e que ele foi chorar ao Senhor, ele não foi dizer, Senhor, o Senhor prometeu e não pôde cumprir, porque agora eu estou amargando uma derrota. Ele foi para o Senhor dizendo, Senhor, o Senhor prometeu, e nós fomos, e não deu certo. O que foi que nós fizemos? Entende? Ele sabia que a parte de Deus não estava errada. A parte de Deus, Deus não estava descumprindo. Quem tinha descumprido era algum deles. E o Senhor fala, há no meio de vocês pessoas que desobedeceram. E deu para ele a estratégia, que você pode ler ali nos capítulos, até o capítulo 9, do capítulo 1 até o capítulo 9 de Josué, vai estar essa história completa. E o Senhor chega ali e fala para ele, e ele toma essa decisão, e decide e faz o que o Senhor fala. Então eles começam novamente a conquistar e a romper com tudo aquilo que impediam eles de conquistar as terras que o Senhor tinha falado. Só que daí, veja, na sequência, Josué mais uma vez comete erro, que é quando chega a história dos gibeonitas. Nesse primeiro momento, quando acontece a derrota, ele para, ora, questiona a Deus o que é que eles tinham feito, Deus dá a resposta, eles se consertam, começam a vencer de novo. Aí, quando chegam os gibeonitas, que também é um tipo de inimigo, que chega disfarçado de pessoas que estavam precisando ajuda, então ele não ora ao Senhor, ele vai lá e usa o quê? Somente a emoção, e faz uma aliança errada, que depois gera as consequências para eles. E quando ele descobre isso, e que ele vai orar ao Senhor, o Senhor fala para ele, você não orou a mim, você não pediu para mim se deveria ou não fazer aliança, você fez essa aliança por você, agora cumpra. Entende como que é importante a gente orar em qualquer fase do nosso projeto? Não é porque nós estamos agora vencendo, que nós então não precisamos mais orar. Eu orei, o Senhor me deu a estratégia, eu estou executando a estratégia e é só seguir. Todos os dias nós temos que fazer a oração. Por isso que o pilar das áreas da nossa vida é a nossa intimidade com Deus, nosso relacionamento com Deus. Senhor, e agora? Eu acabei de vencer uma batalha. Agora, qual é a próxima fase? Senhor, eu vou iniciar um relacionamento novo, eu vou iniciar uma conversa nova. Apareceu aqui diante de mim uma pessoa que eu nunca vi na vida. Eu tenho que fazer aliança com ela só porque eu ouvi a história dela? Não. Mas a história dela veio encalhar, veio bater certinho com aquilo que eu estava precisando antes. Ou então, eu orei e Deus mandou a resposta, mas essa resposta pode não ter sido aquela primeira pessoa que apareceu, aquela pessoa que apareceu pode não ter sido a pessoa que Deus enviou. Então, independente de quem chegar novo no teu projeto,
você precisa orar para saber se essa pessoa nova realmente veio enviada por Deus para o seu projeto alavancar, ou se essa pessoa veio para trazer para você uma trava no teu projeto. Neste exemplo de Josué, nós temos aqui duas situações, até onde eu estou levando para vocês hoje. Uma das pessoas que prejudicou o projeto, que trouxe prejuízo para o projeto e que teve que haver um conserto, eram as pessoas das quais Josué contava com ela, estava dentro do projeto, fazia parte do plano e que no meio do caminho resolveu desobedecer, descumprir com as ordens. Ela sofreu penalidade, ela foi morta, toda a sua família foi morta. O projeto continuou. A segunda pessoa que apareceu no projeto, ela não fazia parte do projeto, ela não deveria estar no projeto, mas quando ela apareceu como um especulador, como alguém que veio se infiltrar para tirar benefício, Josué não orou, não perguntou para Deus se deveria trazer essa pessoa para dentro do projeto. E ele trouxe essa pessoa para dentro do projeto. Houve consequências, houve prejuízos, houve situações em que ele teve que arcar com isso, porque ele colocou para dentro do projeto pessoas que não deveria ter colocado, simplesmente porque ele não apresentou isso a Deus. Então nós temos que tomar esse cuidado. Como é que nós vamos saber diferenciar quem está dentro do projeto e que vai ter que sair por morte, ou por exclusão, ou por qualquer coisa, de que o Senhor não vai permitir que ela continue? Nós vamos ter que saber isso em Deus, através da oração, através da nossa intimidade com Deus. E quem de fora, que a gente vai ter que fechar as portas e não deixar entrar, também nós vamos saber através da nossa intimidade com Deus, através da nossa conexão. E nunca, jamais colocar alguém para dentro, sem antes perguntar a Deus se essa pessoa deve ou não fazer parte do nosso plano. Amém?